voltamos. Agora nós vamos para a segunda parte da nossa pregação, da nossa formação. Agora nós vamos descer, assim, de forma mais específica no escrito Obra Nova, tá bom? E eu quero pegar com você no parágrafo 1 do escrito Obra Nova. Lá na metade do parágrafo diz assim: Deus quer ardorosamente abrir uma nova vereda pelo deserto e assim formar um povo eleito, formado por suas mãos para atravessá-la, percorrê-la e assumi-la em seu viver. Que povo é esse? Sou eu, é você, é a missão. Nós somos este povo. Deus nos chamou a essa magnífica vocação. É um caminho de e para a felicidade. Esse caminho, no entanto, é o caminho como de Jesus. Exige coragem, sacrifício e renúncia, pois é caminho de cruz para que a cada dia possamos colher a ressurreição. É caminho de felicidade, mas nem por isso deixará de ter barreiras, dificuldades e sofrimentos. Diria até que exatamente por ser um caminho de felicidade, tudo isso irá existir. Para trilhá-lo, devemos ter 3 grandes graças. E aí eu queria que vocês escutassem essas palavras novamente, na ótica de que são graças que Deus nos dá para viver a obra nova. Então nós precisamos constantemente estar pedindo essas graças, da coragem, da renúncia e da disposição. Para abraçar esse novo, para trilhar esse caminho novo, como eu disse antes, esse novo que é a própria vocação, que é o carisma, que é uma resposta para a humanidade, a forma como é vivida, a forma comunitária, homens, mulheres, sacerdotes, jovens, casais, adultos, celibatários. Essa novidade, a dinâmica que nós vivemos de oferta de vida, a dinâmica da primazia da oração, a dinâmica da Eucaristia, a dinâmica de nos relacionarmos de forma livre, fraterna, tudo isso é um novo de Deus, quanto vocação. E aquele novo que Deus também vai realizando em nós a cada tempo. O que nós precisamos? Da coragem, da renúncia e da disposição. Vocês vão ter a oportunidade de rezar com esse escrito, e é orientado, tá bom? Eu quero orientar a rezar com escrito essa semana, Obra Nova, para escutar o que Deus quer te falar de forma pessoal. E aí, aqui eu vou dar algumas pinceladas, claro que não daria para ler todo o escrito e falar dele todo, né? O intuito da formação é dar algumas chaves de leitura, ou até chaves também de oração, para você rezar, se perceber, e o Espírito se encarrega, né? Entender que essas 3 grandes graças, da coragem, da renúncia e da disposição, elas são graças que são concedidas a nós, mas também são graças que precisam de nós uma constante ascese, uma constante saída de si. E aí aqui eu queria linkar um pouco com algo que eu li esses últimos tempos também da Quaresma, que foi, eu li um pouco, comecei a ler esse livro aqui, ó, São João da Cruz, a subida ao Monte Carmelo. Ele vai falando como a alma percorre o caminho até a Deus, nessa subida ao monte. E ele começa falando que para que você suba até Deus, e aí contextualizando, trazendo para a realidade de vocês, para que vocês cheguem a esse novo, é importante passar pela purificação dos nossos sentidos. São João da Cruz, ele fala que os sentidos, eles são... É muito interessante como São João da Cruz, ele entende, né? Ele fala que a nossa alma, ela está encarcerada no nosso corpo. E como é que ela verá Deus? Através dos sentidos. Então, os sentidos, São João da Cruz fala que são as janelas. Por que eu estou pegando essas 2 dimensões? Por quê? Para que você entre na dinâmica de Deus, nessa dinâmica desse novo, precisa passar pela purificação dos sentidos. Purificação daquilo que nós vemos, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós tocamos, daquilo que nós saboreamos, daquilo que nós sentimos. Nós precisamos, ao invés de colocar os nossos sentidos para o mundo e até para o demônio,
nós precisamos colocar e entrar nesse processo de renúncias para colocar os nossos sentidos para Deus. Muitas vezes, nesse caminho, nós vamos precisar, e aí é uma escolha pessoal, individual e parte da liberdade de cada um, né? Talvez nós vamos reconhecendo que aquilo que nós andamos vendo não faz parte do novo de Deus para a nossa vida. Nós vivemos aí nessa era digital, que é muito bom, me faz sair daqui de Fortaleza, estar aí com vocês em Portugal. Isso é muito bom. Foi o que nos fez, né, de certa forma, viver e sobreviver, assim, entre aspas, né, a pandemia e tudo que nós vivemos. Mas nós precisamos ter muito cuidado porque os nossos olhos é uma das principais janelas da nossa alma. Aquilo que nós caminhamos para onde nós olhamos. E quanto mais nós olhamos algo, mais nós caminhamos para aquilo. Então, se ao invés de eu ganhar tempo rezando, gastar meu tempo rezando, seja meu texto, seja a minha oração pessoal, meu estudo bíblico, até mesmo na missa, eu gasto mais tempo, ou até fazendo esses movimentos, né? Tipo assim, às vezes na missa com o celular, ou na oração, aí eu pego a dispersão do celular, ou até mesmo assim no dia a dia. Eu já passei tempos, inclusive a quaresma foi um desses períodos que eu precisei, uma das minhas renúncias, que eu percebi que eu precisava fazer, eu, Alice, percebi isso, o Espírito me iluminou. Eu precisava recolher o meu olhar, recolher a minha visão, porque eu percebi que eu estava muito dispersa. De tempos em tempos, eu busco estar me percebendo, essa questão do autoconhecimento, para saber o que está entrando pela janela dos meus olhos, o que está entrando pela janela dos meus ouvidos, o que está entrando pela minha boca. E aí entra também essa questão da renúncia, no sentido de que muitas vezes nós vamos precisar, através do jejum, abrir espaço para que a obra de Deus entre. Eu vi essa definição uma vez do Papa Francisco, ele dizendo, né, que o jejum, a nossa intercessão, através do jejum, através das penitências, é como que abrir, Deus já quer dar um novo. Nós vamos, através dessas renúncias, abrir espaço para que o novo de Deus se inaugure. E nós sabemos que nós vivemos num tempo imediatista e hedonista que quer estar todo o tempo no prazer pelo prazer, que nunca quer sofrer. E tem, gente, uma grande mística assim, nessa questão do sofrimento. O homem, a pessoa humana, é a única que sofre. Claro que ela vem, isso a gente sofre por causa da dimensão do pecado original. Mas nós precisamos entender que o sofrimento, ele é redenção para nós. O sofrimento, ele não é uma questão de masoquismo, mas o sofrimento, ele é redentor. O sofrimento, muitas vezes, pelas limitações, pelas circunstâncias, pelas tribulações, pelas adversidades, pelas enfermidades físicas, psíquicas, psicológicas. O sofrimento, ele pode, se nós quisermos, se transformar em redentor. E como diz até lá no artigo 3 aqui do escrito Obra Nova, ele diz assim, ó, que o Senhor, ele quer nos dar a vitória. Através de, abraçando a obra nova, através da coragem, através da renúncia e através da disposição, Deus quer nos dar a vitória. A vitória já nos é concedida pela graça de Deus. Mas para abraçar essa vitória, nós precisamos acreditar nesse caminho. Nós precisamos também escolher esse caminho diariamente. Então, o terceiro ponto que eu quero partilhar com vocês é esse tripé da coragem, da renúncia e da disposição como graças que me ajudam a trilhar esse caminho, que me ajudam a abraçar a obra nova. E de forma especial, dentro da renúncia, a purificação dos sentidos. E aí, eu vou ler um trechinho aqui que tem nesse livro, que ele diz assim: qual é o caminho, né, para viver a purificação dos sentidos? Viver essa primeira ascese, essa primeira purificação. Ele diz assim: procure sempre inclinar-se
Aí ele começa a dar as dicas. Não há o mais fácil, mas há o mais difícil. Não há o mais saboroso, mas há um insípido. Aquilo que não é tão gostoso, né? Não há o mais agradável, mas ao contrário, é o mais desagradável. Não há o descanso, mas há o trabalho. Não há o mais, mas há o menos. Não há o mais alto e precioso, mas há o mais baixo e desprezível. Não há o querer algo, mas há nada a querer. Não há andar buscando o melhor das coisas temporais, mas o pior. E a desejar entrar por Cristo na mais completa desnudez, vazio e pobreza de tudo quanto há no mundo. É uma das melhores definições, porque o mundo e o demônio prega exatamente o contrário disso. O demônio, ele não quer que nós vivamos a obra nova. Ele quer que nós vivamos na acomodação, na frieza, no ensimesmamento, a não ofertar a nossa vida. Ele quer que nós, entre aspas, ganhemos esse mundo aqui na terra. Quanto à obra nova, ela nos aponta para o céu. Ela nos aponta para as coisas que são atemporais, para aquilo que não vai passar. E ainda tem mais, né? Eu selecionei aqui outra parte também desse texto. Lá, depois eu vou passar aqui para vocês, vou enviar foto aqui, depois eu acredito que a Jéssica pode compartilhar com vocês. Muitas vezes no decorrer da nossa vida nós ficamos dizendo assim, mas eu não sei como fazer isso, eu não sei como viver essa obra nova, eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu aguento, eu não sei se eu dou conta. Isso surge dentro de nós. Quando principalmente a gente escuta lá no parágrafo 6 que diz assim: é preciso ter consciência de que se precisa ser podado, que é cortado, em seus galhos velhos ou até naqueles aparentemente verdes, mas que não dão frutos, para assim produzir os verdadeiros frutos. E isso não é fácil, é árduo, difícil. Por isso precisamos da humildade e do desejo de nos deixarmos formar. Quando a gente escuta isso, a gente diz, eu não sei se eu dou conta de ser podado nos galhos velhos, nos meus costumes, nos meus hábitos, que já estão enraizados, na forma como eu me enxergo, talvez da prepotência, ou o contrário, muitas vezes da inferioridade, que está encarcerado. Eu não sei se eu dou conta disso, porque não é fácil, dizem que é árduo, dizem que é difícil. Você pode estar pensando isso agora, nesse exato momento. Eu não sei se eu dou conta disso, eu não sei se eu consigo viver tudo isso. Eu quero lhe dizer, meu querido e minha querida, que tudo isso é pela graça de Deus. Mas é a obra mais bonita que o Espírito pode fazer na nossa alma. Essa obra de desprendimento, essa obra de pobreza, de vazio, de desnudez, é a obra mais bonita. E é a obra que nós vamos levar para a eternidade. Um dia olhar no fim da nossa vida e ver o que Deus fez de nós. Um dia olhar no fim da nossa vida e dizer, caramba, a minha vida valeu a pena. São João da Cruz, ele fala também que quando você está diante de um caminho assim, que parece árduo e difícil, que passar pela sua cabeça, caramba, eu não vou dar conta. Ele tem uma parte, acho que é um poema, não sei se eu posso dizer, é uma parte do livro, né? Que ele fala assim, para chegares ao que não gostas, deve ir por onde não gostas. Para chegar ao que não sabes, deve ir por onde não sabes. Para vires ao que não possuís, deve ir por onde não possuís. Para chegares ao que não és, deves ir por onde não és. Eu vou repetir, porque isso aqui você pode ficar rezando com isso. Que o Espírito nos dê a graça de entender que não é pelo nosso entendimento, pela nossa razão humana, é o Espírito. Mas quando a gente pensar que não dá conta,
É entender que se eu já estou vivendo assim, eu já estou fazendo isso, e sempre chego no mesmo lugar, e minha vida é sempre a mesma, nós precisamos pegar outro caminho, nós precisamos pegar outra via, nós precisamos entrar na obra nova. E aí São João da Cruz ele responde: para chegar ao que não gostas, muitas vezes o que é que nós não gostamos? Eu não gosto de ser humilde, mas se eu quero ser humilde, eu preciso ir pelo caminho que eu não gosto, que são as humilhações, que são as penitências, que são as renúncias. Para chegar ao que não sabes, meu Deus, eu não sei o que tu quer da minha vida. Deves ir por onde não sabes. Ofertar a minha vida, no ministério que Deus está me confiando, com as ovelhas, com as estruturas, com o que tem, com a intercessão, com os servos, com as artes. Deve ir por onde não sabes. Muitas vezes eu não sei disso aqui não, mas se eu quero chegar a ser algo que eu ainda não sei que Deus quer de mim, eu tenho que ir por essa via que eu também ainda não sei, que eu vou aprender. Para vires, para chegar a ver o que a gente não possui ainda, devemos ir por onde não possuímos, pelas vias que nós não possuímos. Não confiar nas nossas forças. E o último, que para mim é o mais forte, que ele diz: para chegares ao que não és. Nós não somos ainda santos, nós queremos. Como é que nós vamos chegar à santidade? Deve ir por onde não és. Nós devemos ir pelo caminho que nós não somos ainda. E qual é o caminho que nós não somos ainda? O caminho da coragem, o caminho da renúncia, o caminho da disposição, o caminho da oferta de vida, o caminho da primazia da graça, da primazia da oração. Nós precisamos abrir o nosso coração para aquilo que nós não possuímos, que nós não gostamos, que nós não sabemos, para chegar àquilo que mais importa, que é Deus. E eu quero dizer para você que esse caminho, ele é muito... o nosso coração, ele fica pleno, enraizado em Deus. Nosso coração, ele fica realizado em Deus. Esse caminho é de ir para a felicidade. E ele não é ilusório. Um tempo da minha vida, o demônio me cercou com a tentação de achar que a oferta de vida, ser feliz, era uma ilusão. Eu lembro que eu ficava escutando essas vozes e eu precisei, assim, combater um combate mesmo, assim, um combate de: Senhor, eu acredito, porque eu vejo nos meus irmãos, porque eu vejo nos meus irmãos mais velhos no carisma, que a oferta de vida, ela é feliz. Eu posso já ter ouvido de tudo, visto de tudo, mas não é uma ilusão. Isso que eu estou escutando, eu ficava escutando, né? Que a oferta de vida era uma ilusão, que não era feliz. E essa é uma das piores tentações que o demônio pode travar contra nós. Porque se dentro de nós ansiamos a felicidade, se ele diz para nós que isso não é feliz, isso vai ressoar no nosso coração. Por isso que nós precisamos combater com as armas da palavra de Deus, da Eucaristia, com a oração, e entender que só vai haver um novo se houver uma profunda vida de oração. E aqui eu vou caminhando para o término dessa nossa formação. Se você me perguntar hoje, se você me perguntar, né, Alice, como eu posso viver a obra nova? Como eu posso nunca deixar de viver esse novo? Reze uma profunda vida de oração. Reze sempre, continuamente. Alimente sua intimidade com Deus. Não de uma oração, entenda, não de uma oração que ela é ensimesmada, mas de uma oração que é aberta aos desígnios de Deus, ao que Deus quer, a como Deus quer, a tudo que Deus quer realizar que é novo. Só vai haver esse novo se houver uma profunda vida de oração. E mais, assim, como nós podemos ser homens e mulheres invencíveis na esperança? Pode prestar atenção quando é que nós caímos na desesperança, quando nós paramos de rezar. Voltemos à oração, voltemos a cultivar esse diálogo amoroso com Deus, a travar a luta para rezar, a luta do sono, a luta do tempo, a luta das prioridades,
Mas entender, gente, quantas vezes, assim, eu já passei por tempos de amargura na minha alma, angustiada pelas enfermidades, angustiada pelas circunstâncias, pelas tribulações. E quantas vezes eu fui consolada pela oração. Quantas e quantas vezes eu cheguei angustiada na oração. E eu não estou dizendo que eu parei de sofrer ou que as coisas se resolveram. Não é isso. Mas que eu fui consolada por Deus. Eu sabia que tudo isso que eu estava passando tinha um sentido, tinha um propósito. E que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Até aquilo que eu não entendo. Até as coisas que você não pode controlar, nem eu posso controlar. As esperas que muitas vezes Deus nos pede, esperas profissionais, esperas em relação às famílias, a nossa família, espera pela conversão dos outros, espera em relacionamentos, esperas afetivas, espera pela maturidade, espera diante das enfermidades, diante das ansiedades, recorrer sempre à oração. O mundo quer nos dispersar e nos tornar divididos. A oração vai nos tornar um só, uma unidade. E entender que todo esse processo, como diz os escritos também, ele tem que ser de dentro para fora. Ele não pode ser na lei. Então, como é que a obra nova vai acontecer? Ela tem que ser de dentro para fora. Ela tem que ser alimentada na oração, dentro de mim, para transbordar. Porque senão ela pode ser só uma coisa superficial. Eu posso mudar meus comportamentos, as minhas vestimentas, o que eu escuto, mas ser só uma máscara, não ser algo autêntico, não ser algo que houve uma conversão no seu interior, tá bom? Espero ter, assim, de verdade, alcançado a ir um pouco a sua cabecinha, o seu coração com isso, pela graça do Espírito, né? Não só pelas palavras, mas pela graça do Espírito. E eu quero terminar com o último parágrafo, último não, 11º. Queria pedir você aqui, nesse instante, fechasse os seus olhos e escutasse esse parágrafo, já transformando ele em oração, tá bom? 11º parágrafo do escrito Obra Nova diz o seguinte: este novo deve brilhar em todos os aspectos do nosso ser, do nosso viver, do nosso trabalho, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, no nosso vestir, no nosso comer, no nosso falar, nas nossas posturas, no nosso silêncio, na nossa alegria, na nossa educação, no nosso estado de vida, nos nossos relacionamentos afetivos, no caminho para eles, nas nossas posses, na obra, em tudo deve brilhar o novo de Deus. Mãezinha querida, pelas tuas mãos eu entrego este povo e a obra que Deus quer realizar. Essa obra nova, maravilhosa, pelas tuas mãos, ó Mãe, Rainha da Paz, entrego. E que o novo de Deus se instaure, ganhe espaço e que Deus nos dê, diante do nosso caminho, a graça de atrair a muitos pela nossa vida, pela vivência do próprio carisma. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rainha da Paz, dai-nos a paz. São João Paulo II, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, Deus abençoe.